luz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você Vivendo a Liturgia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Caros irmãos e irmãs, é uma alegria estar mais uma vez com vocês no programa Vivendo a Liturgia. E nós vamos hoje dar continuidade à exortação Gaudete et Exsultate sobre o chamado à santidade no mundo atual. Para um cristão, não é possível imaginar a própria missão na Terra sem a conceber como um caminho de santidade, porque a vontade de Deus é que sejais santos, da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Cada santo é uma missão, é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar, em um momento determinado da história, um aspecto do Evangelho. Esta missão tem o seu sentido pleno em Cristo e só se compreende a partir dele. No fundo, a santidade é viver em união com Ele e os mistérios da sua vida. Consiste-se em associar de uma maneira única e pessoal à morte e ressurreição do Senhor, em morrer e ressuscitar continuamente com Ele. Mas pode também envolver a reprodução na própria existência de diferentes aspectos da vida terrena de Jesus: a vida oculta, a vida comunitária, a proximidade aos últimos, a pobreza e outras manifestações da sua doação por amor. A contemplação destes mistérios, como propunha Santo Inácio de Loyola, leva-nos a encarná-los nas nossas opções e atitudes. Porque tudo na vida de Jesus é sinal do seu mistério. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. E tudo o que Cristo viveu, Ele próprio faz com que possamos viver nele e Ele vivê-lo em nós. O desígnio do Pai é Cristo e nós nele. Em última análise, é Cristo que ama em nós, porque a santidade não é mais do que a caridade plenamente vivida. Por conseguinte, a medida da santidade é dada pela estatura de Cristo que alcança em nós, desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. Assim, cada santo é uma mensagem que o Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo e dá ao seu povo. Para identificar qual seja essa palavra que o Senhor quer dizer através de um santo, não convém deter-se nos detalhes, porque nisso também pode haver erros e quedas. Nem tudo que um santo diz é plenamente fiel ao Evangelho, nem tudo o que faz é autêntico ou perfeito. O que devemos contemplar é o conjunto da sua vida, o caminho inteiro de santificação, aquela figura que reflete algo de Jesus Cristo e sobressai quando se consegue compor o sentido da totalidade da sua pessoa. Isso é um vigoroso apelo para todos nós. Também, tu precisas conceber a totalidade da tua vida como missão. Tenta fazê-lo, escutando a Deus na oração e identificando os sinais que Ele te dá. Pede sempre ao Espírito Santo o que espera Jesus de ti em cada momento da tua vida e em cada opção que tenhas de tomar, para discernir o lugar que isso ocupa na tua missão. E permite-lhe plasmar em ti aquele mistério pessoal que possa refletir Jesus Cristo no mundo de hoje. Oxalá consigas identificar a palavra, a mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a tua vida. Deixa-te transformar. Deixa-te renovar pelo Espírito para que isso seja possível e assim a tua preciosa missão não fracassará. O Senhor levá-la a cumprimento, mesmo no meio dos teus erros e momentos negativos, desde que não abandones o caminho do amor e permaneça sempre aberto à sua ação sobrenatural que purifica e ilumina. Dado que se não pode conceber Cristo sem o reino que Ele veio trazer,
também a tua missão é inseparável da construção do reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33. A tua identificação com Cristo e os seus desígnios requer o compromisso de construires com Ele este reino de amor, de justiça e paz para todos. O próprio Cristo quer vivê-lo contigo em todos os esforços ou renúncias que isso implique, e também nas alegrias e na fecundidade que te proporcione. Por isso, não te santificarás sem te entregares de corpo e alma, dando o melhor de ti neste compromisso. Não é saudável amar o silêncio e esquivar o encontro com o outro, desejar o repouso e rejeitar a atividade, buscar a oração e menosprezar o serviço. Tudo pode ser recebido e integrado como parte da própria vida neste mundo, entrando a fazer parte do caminho de santificação. Somos chamados a viver a contemplação, mesmo no meio da ação, e santificamo-nos no exercício responsável e generoso de nossa missão. Poderá, porventura, o Espírito Santo enviar-nos para cumprir uma missão e, ao mesmo tempo, pedir-nos que fujamos dela ou que evitemos doar-nos totalmente para preservarmos a paz interior? Obviamente não, mas às vezes somos tentados a relegar para a posição secundária a dedicação pastoral e o compromisso no mundo, como se fossem distrações no caminho da santificação e da paz interior. Esquecemos-nos disto. Não é que a vida tem uma missão, mas a vida é uma missão. É bom a gente lembrar. Não é que a vida tem uma missão, mas a vida é uma missão. Vamos de música, caros irmãos e irmãs. Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Tira todo medo, angústia e aflição. Toca nesta alma e cura o coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca neste corpo, Jesus, com teu poder. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Que faz alguém chorar, tira todo ódio, ensina a perdoar. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. E lava com perdão, faz das nossas pedras um novo coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu
Retornando então à carta encíclica sobre o chamado à santidade que o Papa Francisco nos faz nessa encíclica, ele continua dizendo: um compromisso movido pela ansiedade, o orgulho, a necessidade de aparecer e dominar, certamente não será santificador. O desafio é viver de tal forma a própria doação que os esforços tenham um sentido evangélico e nos identifique cada vez mais com Jesus Cristo. Por isso, é usual falar, por exemplo, de uma espiritualidade do catequista, de uma espiritualidade do clero diocesano, de uma espiritualidade do trabalho. Pela mesma razão, na Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, o Papa quis concluir com a espiritualidade da missão. Na Laudato Si, louvado sejas, como uma espiritualidade ecológica. E na Amoris Laetitia, o amor, a alegria do amor, como uma espiritualidade da vida familiar. Isso não implica menosprezar os momentos de quietude, solidão e silêncio diante de Deus. Antes, pelo contrário, com efeito, as novidades contínuas dos meios tecnológicos, o fascínio de viajar, as inúmeras ofertas de consumo, às vezes, não deixam espaços vazios onde ressoe a voz de Deus. Tudo se enche de palavras, prazeres epidérmicos e rumores a uma velocidade cada vez maior. Aqui não reina a alegria, mas a insatisfação de quem não sabe para que vive. Então, como não reconhecer que precisamos deter esta corrida febril para recuperar um espaço pessoal, às vezes doloroso, mas sempre fecundo, onde se realize o diálogo sincero com Deus? Em certos momentos, devemos encarar a verdade de nós mesmos para deixar invadir pelo Senhor. E isto nem sempre se consegue se a pessoa não se vê à beira do abismo da tentação mais opressiva, se não se sente a vertigem do precipício do abandono mais desesperado, se não se encontra absolutamente só no cume da solidão mais radical. Assim, encontramos as grandes motivações que nos impelem a viver em profundidade as nossas tarefas. Os próprios meios de distração que invadem a vida atual levam-nos também a absolutizar o tempo livre, no qual podemos utilizar sem limites aqueles dispositivos que nos proporcionam divertimentos e prazeres efêmeros. Em consequência disso, ressente-se a própria missão, o compromisso esmorece, o serviço generoso e disponível começa a retrair-se. Isso desnatura a experiência espiritual. Poderá ser saudável um fervor espiritual que convive com assédio na ação evangelizadora ou no serviço dos outros? Precisamos de um espírito de santidade que impregne tanto a solidão como o serviço, tanto a intimidade como a tarefa evangelizadora, para que cada instante seja a expressão de amor doado sob o olhar do Senhor. Desta forma, todos os momentos serão degraus no nosso caminho de santificação. Não tenhas medo da santidade. Não te terá forças, nem vida, nem alegria. Muito pelo contrário, porque chegarás a ser o que o Pai pensou quando te criou e serás fiel ao teu próprio ser. Depender dele liberta-nos das escravidões e leva-nos a reconhecer a nossa dignidade. Isso se vê em Santa Josefina Bakhita, que, escravizada e vendida como escrava, com apenas 7 anos de idade, sofreu muito nas mãos de patrões cruéis. Apesar disso, compreendeu a verdade profunda que Deus, e não o homem, é o verdadeiro patrão de todos os seres humanos, de cada vida humana. Esta experiência torna-se fonte de grande sabedoria para esta humilde filha da África. Cada cristão, quanto mais se santifica, tanto mais fecundo se torna para o mundo. Assim nos ensinaram os bispos da África Ocidental. Somos chamados, no espírito da nova evangelização, a ser evangelizados e a evangelizar através da promoção de todos os batizados para que assumam suas tarefas como sal da terra e luz do mundo onde quer que se encontrem. Não tenhas medo de apontar para o alto, de te deixar amar e libertar por Deus.
Não tenhas medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. No fundo, como dizia Leon Bloy, na vida existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. E vamos de música. Eu te louvarei com minhas canções por toda a minha vida, e de coração eu te bendirei com a minha voz. Quando te encontrei, eu estava quase sem saída. Dor e solidão, pedras sem razão na vida. Eu te louvarei, tenho 1000 razões para te louvar, Senhor. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, meu Salvador. E calor no teu coração, encontrei proteção, voltei a viver, sou feliz, eu te louvo, Senhor. Encontrei proteção, voltei a viver, sou feliz, eu te louvo, Senhor. Retornando, agora eu quero entrar nos inimigos sutis da santidade. Nós vamos começar deste programa e depois continuamos no próximo programa. Quais são os inimigos sutis da santidade? Neste contexto, o Papa chama-nos a atenção para 2 falsificações da santidade que poderia nos extraviar. Primeira, o gnosticismo e o pelagianismo. São 2 heresias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, mas continuam a ser de alarmante atualidade. Ainda hoje, os corações de muitos cristãos, talvez inconscientemente, deixam-se seduzir por essas propostas enganadoras. Nelas aparece expresso o imanetismo antropocêntrico, disfarçado de verdade católica. Vejamos estas 2 formas de segurança doutrinária ou disciplinar que dão origem a um elitismo narcisista e autoritário, onde em vez de evangelizar, se analisam e classificam os demais e em vez de facilitar o acesso à graça, consome-se as energias a controlar. Em ambos os casos, nem Jesus Cristo, nem os outros interessam verdadeiramente. Vamos olhar primeiramente o gnosticismo atual. O gnosticismo supõe uma fé fechada no subjetivismo, ou seja, nos meus sentimentos, naquilo que eu sinto. O sujeito sou eu, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam, mas em última instância
a pessoa fica enclausurada na imanência de sua própria razão ou dos seus sentimentos. Graças a Deus, ao longo da história da Igreja, ficou bem claro que aquilo que mede a perfeição das pessoas é o seu grau de caridade e não a quantidade de dados e conhecimentos que possa acumular. Os gnósticos, baralhados neste ponto, julgam os outros segundo consegue ou não compreender a profundidade de certas doutrinas. Concebem uma mente sem encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros, engessada em uma enciclopédia de abstrações. Ao desencarnar o mistério, em última análise, prefere um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja, uma igreja sem povo. Em suma, trata-se de uma vaidosa superficialidade. Muito movimento à superfície da mente, mas não se move nem comove a profundidade do pensamento. No entanto, consegue subjugar alguns com o seu fascínio enganador, porque o equilíbrio gnóstico é formal e supostamente ascético, podendo assumir o aspecto de uma certa harmonia ou de uma ordem que tudo abrange. Mas atenção, não estou a referir-me aos racionalistas inimigos da fé cristã. Isso pode acontecer dentro da igreja, tanto nos leigos das paróquias, como naqueles que ensinam filosofia ou teologia ou em centros de formação. Com efeito, também é típico dos gnósticos crer que eles, com as suas explicações, podem tornar perfeitamente compreensível toda a fé do Evangelho. Absolutizam as suas teorias e obrigam os outros a submeter-se aos raciocínios que eles usam. Uma coisa é o uso saudável e humilde da razão para refletir sobre o ensinamento teológico e moral do Evangelho. Outra é pretender reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica fria e dura que procura dominar tudo. Caríssimos irmãos e irmãs, depois de chegarmos a esse segundo programa, olhando a encíclica Gaudete et Exsultate sobre o chamado à santidade, somos chamados a fazer essa experiência viva de Jesus e não apenas tentar entender com a nossa mente, racionalizar, mas é uma experiência de encontro com Ele que se faz a nossa vida. Por isso, vamos pedir a Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que nos ajude a responder cada vez mais sim ao projeto de Deus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. E quero convidar você a ser um sócio do Clube do Ouvinte. Ajude a levar o Evangelho a tantas casas e a tantos corações. Ligue aqui na rádio e informe-se a maneira de você ser um colaborador deste meio de evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.